A gente não tem registro disso, é constitucional, está na Constituição, mas a gente vive uma marginalização de um movimento que tem feito a luta, mas que a gente não vê a distribuição justa dessa terra. Então, talvez nós vivemos em um país em que as periferias estão cheias, em que as pessoas não acessam emprego. Se formos pensar no recorte histórico, nós vamos buscar o êxodo rural. Pessoas migraram do campo em busca de melhores oportunidades na cidade. Nosso solo está envelhecendo, o solo está morrendo. E a agricultura familiar, a partir das ações da agroecologia, tem debatido a manutenção. Bem-vindo a mais uma aula. Eu sou Gilmara Borges e vamos dar seguimento ao conteúdo sobre questão agrária. Na aula anterior, nós trouxemos os pontos essenciais que tratam da questão agrária. E hoje vamos fazer um aprofundamento de tudo em relação a esse contexto histórico, desde a lei de terras, os impactos da lei de terras e o que isso nos remete e nos retrata até os dias atuais. E o que é questão agrária? Questão agrária é a distribuição da terra, no nosso caso, a distribuição injusta da terra. No período da colonização, nosso país foi dividido em sesmarias e capitanias hereditárias, quando distribuía bens públicos para herdeiros da coroa portuguesa. E na iminência da abolição da escravatura, se cria a Lei de Terras, que é uma lei que visava impedir que as pessoas pretas acessassem a terra. Tornou a terra um bem privado. E isso dificulta e reverbera até os dias de hoje o acesso à terra para as pessoas pretas. E até na atualidade, nós sofremos os impactos causados pelos acúmulos de terra. O acesso à terra é um direito constitucional e nós encontramos na Constituição alguns capítulos que dissertam sobre o acesso à terra e sobre a função social da terra. A terra ela precisa cumprir sua função social. No artigo 5º da Constituição, estabelece que a propriedade atenderá à sua função social. Este inciso estabelece que a propriedade, em qualquer de suas formas, deve ser utilizado de forma a atender aos interesses coletivos e da justiça social. É um dos artigos que a gente pode embasar para desmistificar a marginalização dos movimentos que lutam pela terra, dos movimentos que têm aí denunciado o acúmulo de terra e denunciado as propriedades que não têm cumprido a sua função social. Já o artigo 86, ele nos traz mais especificamente quais questões essa propriedade deve obedecer para que a função social seja cumprida e ela não seja passível de desapropriação. A função social da propriedade rural é atendida quando sua utilização respeitar os seguintes requisitos: aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis ao meio ambiente, observância da disposição que regulam as relações de trabalho, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Essa propriedade ela tem todos os requisitos que precisam cumprir. Então, se uma propriedade ela for pega com mão de obra escrava, ela deixa de cumprir sua função social. Se nessa propriedade tem plantio de plantas que são ilícitas, a exemplo da maconha, ela deixa de cumprir a sua função social. A propriedade, se ela polui o meio ambiente, se ela polui as nascentes, ela deixa de cumprir sua função social. Tudo isso são requisitos que são passíveis de desapropriação. Se ela estiver abandonada há muito tempo, se ela não estiver sendo utilizada, essa propriedade, ela deixa de cumprir função social. E aí eu lhe convido para uma reflexão. Nós vivemos em um país em que as periferias estão cheias, em que as pessoas não acessam emprego. Se formos pensar no recorte histórico, nós vamos buscar o êxodo rural. Pessoas migraram do campo em busca de melhores oportunidades na cidade. E pessoas que foram expulsas por esse sistema, pelo sistema do acúmulo, pelo sistema da escravização do trabalho. São essas pessoas que hoje se encontram na condição de marginalização nos centros urbanos. Então é essas pessoas que devem lutar e buscar o direito de regresso à terra, de acesso à terra e de condições dignas de trabalho e sobrevivência. E ao buscar quem são essas pessoas que estão nas favelas, quem são essas pessoas que estão na marginalidade, nós vamos encontrar o dado de que são pessoas majoritariamente negras. Quando a gente vem pensar o porquê não celebrar o 13 de maio, também é sobre isso.
É sobre uma abolição que veio e não libertou, é sobre uma abolição que veio concentrar a terra e é sobre um processo político que se inicia em 1500 e que não tem solução até os dias de hoje. Então, 47% das terras do nosso país encontram-se concentradas na mão de 1% dos proprietários. A gente está numa realidade de que a agricultura familiar produz 70% do alimento que vem para a nossa mesa, mas produz em minifúndios. É sobre esses dados. E a gente vê nos veículos de comunicação os números exorbitantes do agronegócio, mas são números que não são transformados em alimentação, são números que não são transformados em comida e são números que não têm transformado a nossa realidade. São apenas números bonitos para aparecer nas telas dos telejornais. E o IBGE nos traz o dado de que 55% das terras são improdutivas. Um dado que nos mostra a concentração de riqueza e a concentração de terras. E aí tem uma outra problematização, que é a marginalização desses movimentos, o assassinato dessas lideranças. É um direito constitucional, mas que quando as organizações populares vão cobrar, elas caem na marginalidade. E aí são os números das famílias quando conseguem ser assentadas, são os números da produção orgânica, da produção agroecológica. São os números de que quem consegue retornar à terra produz muito bem, fazendo um contraponto importantíssimo ao agronegócio. Diante dos conflitos relatados e da luta incansável por justiça social, eu te faço uma pergunta. Para quem serve a terra no Brasil e a quem pertence a terra no Brasil? Se inscreva, ative a notificação e aguarde o próximo episódio.